amici, benvenuti. Mais um nosso encontro, mais uma nossa oportunidade para refletirmos juntos sobre saúde, leveza, qualidade de vida, bem-estar. E aí, hoje tenho o prazer de receber aqui, ela ficou feliz com o convite, está certo? Eu fiquei feliz dela ter aceito a sugestão desse diálogo junto, Camila. E Camila agora vai contar um pouco dela para nós. Oi, obrigada, doutora André, pelo convite, agradecendo todo mundo que está assistindo aqui. Bom, eu sou a Camila Tulinski, é o meu sobrenome. Sou uma pessoa curiosa, acho que essa pergunta, né? Quem é você? É tão complexa, né? Mas eu gosto de dizer um pouco de quem eu sou e depois falar a formação e essas coisas. Então, sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de ouvir histórias, desenvolve uma escuta ativa, mais plena, com todas as pessoas nas minhas duas formações que eu já vou falar, né? E gosto muito de falar sobre saúde, principalmente saúde mental. Isso veio também com a psicologia, eu sou psicóloga, né, de formação. Antes de ser psicóloga, por 20 anos eu trabalhei numa grande emissora de rádio, numa grande redação aqui do Brasil, né, como jornalista, como repórter, apresentadora. Depois de 12 anos eu decidi fazer uma segunda carreira, que foi a psicologia. Quando eu era mais nova, eu pensei, será que eu tenho uma tendência a fazer psicologia ou jornalismo? Fiquei com aquela dúvida de jovem, né, de adolescente, assim. E aí acabei indo para o jornalismo, depois de 20 anos quase, aí já me formei em psicologia e hoje atuo clinicamente como psicóloga clínica na área da psicologia humanista, né? E estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre saúde mental, equilíbrio e tantas coisas mais que são importantes para a gente. Gratidão, Camila. Quando a gente se conheceu, que não faz muito tempo, e a gente teve a oportunidade de dialogar sobre a vida de uma forma em geral, sobre uma abordagem slow, sem pressas na vida, tá certo? Aí a gente viu, naquela ocasião, não? Que podia ser interessante conversarmos um pouco mais dentro dessa oportunidade que é os meus canais Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E fico muito feliz de estar com você neste momento. Aí eu te pergunto, o que é a abordagem centrada na pessoa? Então, é interessante porque quando uma pessoa vem para o consultório, eu pergunto, você já fez psicoterapia alguma vez? Né? Já fez terapia? E a pessoa fala, já fiz. Aí eu pergunto, qual a abordagem da psicologia? E a pessoa não sabe responder. Aí eu falo, bom, então eu vou explicar um pouquinho da minha abordagem. A psicologia tem 3 grandes áreas. A psicanálise, que vai levar em conta o inconsciente e tudo mais. O Freud foi o grande, né? Enfim, o papa, digamos assim, né, da psicanálise. Tem a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia humanista. É nesse guarda-chuva que vem a abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, né? Um grande estudioso da psicologia e que privilegia as experiências e a interação social desse indivíduo e como ele se sente em relação a essas interações também, né? Então, abordagem centrada na pessoa, exclusivamente no que ela sente, como ela se comporta e como se dá as relações entre as pessoas. E eu vejo, doutor André, não sei, doutor André ou André, como que eu vou te chamar? André. Ótimo. Eu vejo, Andrea. Perfeito, perfeito. Eu vejo que muitas pessoas hoje no consultório vêm com a seguinte queixa. Eu faço muito pelas pessoas, eu faço muito pelo outro. E esquece de olhar para si, né? Então, quando eu convido o paciente, a pessoa, a abordagem centrada na pessoa é um retorno para que ela olhe para si. Porque é só cuidando de si que você consegue cuidar do outro. É olhando para dentro de você que você tem até espaço para conseguir lidar com as outras pessoas. Então, eu particularmente gosto muitíssimo dessa abordagem, né? Tanto que eu escolhi ela para poder aplicar na psicologia. Aí, obrigado pela partilha e vou fazer um comentário. Você falou, eu faço tudo para os outros e tipo, me esqueço de mim, não? E aí, na realidade, para mim, no meu jeito de falar, é tipo redescobrir um pouco óbvio, e redescobrir a importância do autocuidado.
Perché se cuidar não é egoísmo, tá certo? Se cuidar é importante, é necessário, é essencial. Eu preciso estar bem comigo mesmo. 100% ninguém nunca está. Somos humanos e por isso a gente é imperfeita. Mas buscar este autocuidado significa valorizar um pouco mais as nossas sensações, significa descobrir realmente as minhas necessidades. Se eu me cuido mais, é melhor. Posso cuidar mais dos outros, está certo? Consigo cuidar melhor dos outros. Quantas vezes eu falo isso? Porque realmente autocuidado é algo de essencial, é saúde. O fato de estar presente com consciência, de não ir sempre embora no modo fazer, mas de parar um momento, se conectar consigo mesmo, pode fazer uma diferença muito grande, inclusive para cuidar melhor dos outros. E isso vale tanto para quem tecnicamente cuida ou tenta cuidar dos outros e ajudar também que o outro se cuide mais, está certo? Quanto dos cuidados em um sentido mais amplo da palavra, por exemplo, nas relações humanas com os seres vivos, com a natureza e assim vai. Faz sentido isso? Totalmente, aí acaba integrando tudo isso, né, que eu falei. Eu vou dar exemplos, porque como jornalista também, comunicadora, eu gosto de trazer exemplos, porque os exemplos proporcionam a empatia, a pessoa se reconhece no exemplo, então por isso que eu vou trazer. Você disse, as pessoas que muitas vezes se deixam de lado, se colocam no segundo plano, porque se sentem culpadas, ou estou sendo egoísta porque estou pensando primeiro em mim. Algumas situações clássicas, então, as mães, nossa, acho que é o topo da lista, né? As mães que têm filhos e falam, puxa, eu vou cuidar da criança o tempo inteiro. É óbvio que um bebezinho, uma criança pequena, até adolescente, precisam sim dos cuidados. A questão é que se você não cuidar de você, mãe, como é que você vai conseguir cuidar do seu filho? É muito difícil. Outra coisa, pessoas que são cuidadores de idosos, né, pessoas com deficiência, cuidadores em geral, né, eles têm uma relação com a culpa muito próxima. Então, como é que eu vou sair para passear e vou deixar essa pessoa com uma outra cuidadora profissional? As pessoas têm uma culpa, assim, que a gente tem que desconstruir na terapia, porque não é saudável estar desse jeito. Pensar em você não é egoísmo. Pensar em você é saúde mental e global, saúde como um todo. E eu gosto de usar o exemplo também, Andréa, no avião. Quem já viajou de avião, ou quem não viajou, já deve ter visto isso em algum lugar da indústria cultural, filmes ou qualquer outra coisa. Quando o avião tem uma despressurização, o pessoal ali de bordo, a equipe de bordo explica, máscaras de ar vão cair no seu colo. Você primeiro coloca em você e depois na criança. Em você, no cadeirante, em você, no idoso. Por que eles fazem isso? Já parou para pensar por que eles fazem isso? Porque você tem que estar bem para ajudar o outro, né? Claro que ele está falando isso, não está falando de uma pessoa sozinha que está no avião. Alguém que tem uma outra pessoa que é dependente de alguma forma. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para a gente mesmo, olhar para o nosso mundo interno, eu gosto de chamar, né, que é essa parte emocional e mental. Esse gesto que você faz é um abraço que você dá em você mesmo, né? É um acolhimento que você dá para você. Isso é necessário para o resto da nossa vida, até os últimos dias, digamos assim, né? Gratidão pela sua partilha, Camila. Eu vou dizer outra coisa. Isso, inclusive, é estratégico. A gente alcança melhores resultados em qualquer ambiente. Na profissão, no trabalho, no mundo corporativo, nas relações mais variadas. É estratégico, te permite de alcançar, de ter mais prazer, de ter melhores resultados, melhor desempenho em qualquer tipo de atividade. Por isso, mas essa aqui também é um pouco se desconstruir, ou seja, é aquilo do meu jeito de falar, é redescobrir o óbvio.
Perché se a gente riflette è normale, no? O esempio, se eu não coloco este cuidado no casa máscara, eu depois posso perder um pouco de lucidez e de capacidade de cuidar do outro. Aí não consigo nem cuidar do outro e nem de mim. Por isso, vocês percebem que isso é melhor também para aquele contexto, para ter uma situação mais organizada e para que todo mundo esteja eventualmente respirando adequadamente, está certo? Por isso vocês percebem que é uma coisa importante vista de diferentes prismas, mas se a gente bota na cabeça porque a gente sempre fez assim, que daquela forma não está correto, a gente pode, no modo fazer, ter menos curiosidade e abertura de olhar para outros lados. E aí podemos descobrir que na realidade é melhor, me sinto melhor e consigo também ser melhor com os outros. Como é que você vê? Sim, ó, nossa, acho que está tudo bem conectado, né? Porque eu fico pensando o quanto o autoconhecimento é importante. Sabe os exercícios físicos, a meditação, na yoga, que acho que também tem isso, ou outras, o Pilates também tem exercícios físicos incríveis que você consegue ter uma consciência corporal. Então, você tem consciência da respiração, você foca nos seus músculos, você parece que é como se você ouvisse o seu corpo, né? A mente é a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Então, a psicoterapia, eu falo psicoterapia, André, porque se você jogar terapia no Google vai vir um monte de coisa. Então, a psicoterapia faz esse convite para que a pessoa praticamente mergulhe no autoconhecimento, né? Então, por que eu senti raiva quando no trânsito alguém me fechou? Por que eu senti tanta raiva, né? Por que eu senti tanta tristeza quando eu não fui aceita numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Ou quando um chefe meu me deu uma bronca? Por que eu me senti mal quando os amigos não me convidaram para fazer alguma atividade ou para sair? Por que eu me sinto triste quando eu me sinto rejeitada, frustrada? Então, a psicoterapia convida a pessoa a se despir, literalmente. Muitas pessoas têm medo disso, acredita, André? Claro que acredita, todos nós temos medo, né? Lidar com os nossos fantasmas não é fácil, mas é necessário. Outro exemplo. Você vai achar que eu sou pessoa dos exemplos aqui, mas está ótimo, está ótimo. Outro exemplo. Sua casa está super bagunçada e suja. Tão suja que fica formando aqueles bolinhos de poeira, sabe? Como se fossem fenos no Velho Oeste, coisa assim. E aí um amigo seu liga: Andréa, tô passando aí na sua casa, tô passando bem pertinho da sua rua, eu vou te fazer uma visita. Você não vai falar não, porque é um amigo querido e seria chato declinar desse, né, autoconvite que ele fez pra você. Então você olha pra sua casa, tá tudo bagunçado. Você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Vou botar esse monte de livro no armário. Entulha lá. Os bolinhos de poeira, né? Você vai colocar pra debaixo do tapete. A casa tá impecável. Blim, blom. Ele tocou. Entra na sua casa. Oi, tudo bem, André? E aí? Que prazer. Começa a conversar. Você, vou passar um cafezinho. Ele entra na sala, a primeira coisa, ele tropeça no tapete. Aquela poeira vem tudo pra cima. Aí você olha, você fica um pouco constrangido, mas você finge que não vê, né? Aí, conversando, ele encosta no armário. De repente, o armário abre sozinho e pum, cai tudo do armário. São as nossas pendências mesmo da vida, né? Que é um momento constrangedor. A sujeira debaixo do tapete, não adianta nada você varrer ela para debaixo, porque ela veio, ela apareceu. Então, traumas vividos, desejos socialmente não aceitos, questões que você não quer lidar, elas vão surgir. Em algum sentimento primitivo da infância que vai surgir na vida adulta. No caso da raiva, que a gente fala muito isso, né? Rompantes de raiva na vida adulta, muitas vezes, vem daquela infância que você não conseguiu reconhecer esse sentimento. E a vida inteira você só foi varrendo para debaixo do tapete. Uma hora ela vai surgir. Então, o autoconhecimento é consciência mental.
Não falei da consciência corporal dos exercícios? A gente precisa de uma consciência emocional e mental para conseguir lidar com a próxima vez que o seu chefe te dá uma bronca, você levar isso de uma forma melhor. A próxima vez que um amor não correspondido ocorrer na sua vida, e vai acontecer, porque a gente gosta de se apaixonar e de amar também, você lide melhor com isso. Então, eu acho que a consciência mental e emocional é esse processo que a psicoterapia oferece. Desculpa que eu falei um montão, mas acho que precisava analisar isso é tudo. importante e espero que vocês estejam aproveitando. Eu com certeza estou. Muito obrigado. E que eu vou dizer, um pouco resgatando suas colocações. Você falou que gostou, não? Que eu faço isso frequentemente, mas que eu quero dizer, nossa, se fiz o paralelismo com o exercício físico, e de fato é importante, não? Pegando esse exemplo, o exercício físico em si, óbvio que é importante, não? Literalmente, o movimento, para quem pode, é algo de extremamente importante. Massa muscular, metabolismo, bem-estar, uma série de fatores. Mas eu vou repetir algo que você disse, perceber melhor o próprio corpo, se sentir. Isso é importante, porque a gente, mente e corpo é a mesma coisa. Às vezes a gente se esquece disso e às vezes a gente classifica para explicar como as coisas, mas somos sons, certo? Entendeu? E aí, é por isso a saúde também. Nós falamos bem-estar físico, mental e social, aspectos espirituais, as conexões que a gente tem na vida, mas a saúde é uma, o bem-estar. Por isso, quando eu me dou conta que mente e corpo, quando eu me dou conta que o mais-estar, se eu sinto, se eu me percebo, eu consigo detectá-lo e de repente promover melhor o autocuidado. Se eu sinto, se eu tenho uma determinada sensação, vou fazer eu também um exemplo, Camila. Ótimo. Com o que já não aconteceu, volta em casa, depois de um dia daqueles, cansado, cheguei, estou cansado, mas de repente inizio a comer. É apenas um exemplo sem julgamento, que é outra coisa que quero dizer. É, sem julgamento é impossível, mas com menos julgamentos, vamos dizer assim. Mas na realidade eu não estou com fome. A minha sensação, descansa, senta, cada um sabe das coisas, vou deitar, sei lá, tomo um banho, faço uma transição, mas de repente vou no automático e vou iniziar a comer, mas eu preciso de descansar. Aí, óbvio, exemplos são apenas exemplos, não pode um exemplo explicar tudo, mas isso às vezes é porque eu não percebo adequadamente as minhas sensações. Aí, aquele momento de perceber o meu corpo, de sentir esta conexão, pode fazer uma diferença, inclusive para gerar o cuidado mais adequado àquilo que eu preciso naquele momento e que de repente está ao meu alcance, perché tenho um sofá, tenho uma poltrona, descanso um momento, vou no automático e inicio a comer. Repito, é apenas um exemplo. Mas para mim cabe certinho. Posso pegar o seu Por gancho? favor. Porque o comer emocional, que é esse que você está citando, não é o comer por fome. É para... Por fome física, vamos dizer. Fome física. É para compensar ou tentar equilibrar. Então, sabe qual pegadinha o nosso cérebro faz com a gente? Vou usar como gancho seu exemplo. Cheguei em casa, nossa, hoje eu consegui fazer tanta coisa. Ah, eu mereço comer. Ah, eu mereço comer aquele sorvetinho que tá na geladeira. Eu mereço. Mas eu não consultei o meu estômago se eu tô com fome, né? Então, é como se a comida tivesse atrelada a merecimento. O seu exemplo é perfeito, porque eu tenho certeza que tem muitos espectadores que vão se identificar. E aí, nesse caso, eu queria... Até se você puder falar um pouquinho do mindfulness, que o mindfulness ajuda nisso. É você quebrar o seu pensamento. Então, sentei em casa, tô exausto. Ai, como essa poltrona aqui é confortável, né? Respira, faz um momento, espera. Não vai direto na geladeira, né? Não vai direto
pro armário, comer. O mindfulness, ele tem isso, né? O doutor aqui é Isso, especialista em isso. mindfulness. Me Mas, conta um pouco dessa... no, ma che io ti falo, Camilla, e também, se eu sinto que eu preciso, está tudo bem, está Existe tudo uma bem. emoção, Exatamente. Sim, sim. Mas eu honro a sensação, eu tenho claro que eu quero e por isso também eu desfruto de uma forma adequada, perché eu estou precisando. O che acontece frequentemente no pilota automático, che depois eu falo, putz, comi demais, entendeu? Aí lá vai mais julgamento, se está certo? Aí de repente você quer deitar e não consegue perché si sente stufato. E aí lá vai mais julgamento, a iniziare letteralmente un processo che non è positivo. E isso acontece perché letteralmente, frequentemente a gente vai com o piloto automático. Por isso que eu digo, se eu sinto que eu preciso, se eu quero com consciência, indipendentemente se não é uma fome exatamente física, mas emocionalmente eu estou precisando, mas eu faço isso com consciência, eu aproveito muito mais. Não é errado, e a gente aqui tem que tomar cuidado, não existe certo ou errado, grosso modo, existe come eu posso me cuidar melhor. So che frequentemente acontece che faccio isso no pilota automatico e de repente nem me dou conta daquilo che sto comendo. E aí a gente entra nessa questão de merece ou de merecimento, que está muito atrelado a julgamento. E aí de repente eu me perco un po' con isso. Por isso frequentemente falo consciência, está conectado no momento presente, perché a presença pode fazer uma diferença muito grande. A consciência, aí eu me sinto pleno, attento, consciente, e aí eu faço determinadas coisas que me fazem bem. Ok? Indipendentemente no exemplo da alimentação. Imagina vocês na alimentação que vem carregada frequentemente, mais ainda de julgamento. Ah, perché eu fiz isso? Eu deveria ter feito outra escolha. Ou a partir da manhã vai ser diferente. E aí a gente vai imaginando aí frustrações, perché amanhã frequentemente è come oggi, sta certo? Ou seja, momento presente pode ajudar, inclusive, a ter mais clareza nas minhas escolhas, mas não apenas faça isso e faça aquilo, mas faça com mais consciência. E isso pode trazer mais autocuidado e mais leveza. Isso do piloto automático é genial. Eu que agradeço pela partilha, André, porque agir no piloto automático é como se a gente tivesse programado para agir daquela forma, né? Então a gente nem para pensar, não tem essa consciência de pensamento. Então, quando a gente, por exemplo, tá com vontade de ir ao banheiro, né? Fazer o número 1, número 2. Quando tá com fome, quando tá com sono, a gente não consegue fazer boas escolhas. Já parou para pensar nisso? Porque a gente tem uma necessidade física que fica ali lembrando a gente o tempo inteiro. Então, André, escolhe aqui, A ou B. E você tá com qualquer uma das necessidades, você vai escolher, você vai fazer uma escolha, mas talvez não seja a escolha que o seu coração e a sua intuição, você não consegue nem ouvir a sua intuição, por exemplo, que a psicologia reconhece a intuição como essa voz interior que faz você fazer escolhas também. Então, é importantíssimo estar conectado com aqui e agora e nomear o que você está sentindo. Então, no exemplo que você chega em casa e está cansado, você pode até sentir essa fome porque desde sempre a comida para você foi um afeto. Mas, se você parar para pensar e dar nome a isso, você vai pensar, puxa, estou cansada, estou cansado, exausto. Você está dando nome para aquilo que você está sentindo. E aí, aos poucos, você vai tendo essa consciência emocional para poder fazer melhores escolhas. Perfeito. Fora o piloto automático, abaixo o piloto automático. Esse aqui que você disse, que eu vou resgatar um momento, nomear as sensações, é algo extremamente importante, porque inclusive pode te permitir ou te ajudar a ser um pouco menos reativo.
tá certo? Perché você se sente, no? Você si percebe. E aí, non sei se vocês repararam que tudo iniciou com uma minha pergunta, abordagem centrada na pessoa. Por isso, come isso tem a ver com autocuidado? É óbvio, abordagem centrada na pessoa pode ser, por exemplo, você, Camila, cosa ao cliente, mas na realidade, se você me permite, Camila, é muito mais do que isso, porque tem que também ser um pouco mais o nosso estilo de vida, cada um tem o próprio caráter, a própria personalidade, a própria história, mas reconhecer isso em mim e nos outros significa também reconhecer a individualidade de cada um e a riqueza de cada um e como isso também, no meu entendimento, pode gerar relações mais verdadeiras, mais genuínas. Faz sentido isso? Quando você consegue fazer isso, nomear o seu próprio sentimento, você entende o seu sentimento e você começa a entender o sentimento do outro. Então, não é que o outro está fazendo isso porque ele está te perseguindo muitas vezes, né? Que tem pessoas que pensam assim, né, tá todo mundo contra mim, né, ninguém me entende. Então, quando você começa a se entender, você começa a levantar dúvidas também. Menos julgamento para si e para o outro. Então, as relações humanas melhoram, porque, bom, se eu penso que o André, de repente, se atrasou, eu vou falar, ele se atrasou porque ele não gosta de mim. Um exemplo, né? E não, ele se atrasou muitas vezes porque alguma coisa aconteceu na casa ou no trânsito, pegou um engarrafamento, um acidente. Então não é, sabe, a gente consegue, nomeando os sentimentos, você afasta o seu próprio julgamento e a culpa, de lambuja você já consegue se livrar de duas coisas, né? A culpa e o julgamento. E pro outro, a mesma coisa. Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. Olha che fechamento, e veja bem, non programmo nada com ninguém, ovvio che a gente fala do assunto che vai abordar, è evidente, ma punto finale, a gente non constrói isso antes, non faz perguntas, porque acredito mesmo na importância de um diálogo o mais espontâneo possível. Por isso acho che fechar desta forma è estremamente adequado, perché isso gera, ampliando um pouco mais saúde. E no meu jeito de falar, gera por isso, ou pode gerar, um viver melhor. Vamos refletir juntos em cima disso. Agradeço muito este diálogo com você, Camila. Gratidão. Eu que agradeço, me sinto honrada de estar aqui no seu programa. Espero que a gente possa ter mais encontros e mais trocas de ideias. Com certeza. Obrigada, viu?